Deus Santo, ou seja, está dizendo que eu, Deus servo, seja corrupto, se corrompa. Então a gente pede para Deus santidade. Se a gente quer morar no céu, a gente pede para Deus nos purificar, a gente pede para Deus nos lavar com o teu sangue, a gente pede para Deus a salvação. Porque o maior propósito de um crente, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, não é o terreno. Isso Deus falou que Ele acrescenta, né? Buscar primeiro o reino dos céus. Esse é o maior propósito. E as demais coisas Deus vai acrescentar, o material e financeiro que nós precisamos. Mas quando Deus diz para nós buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, porque é o que nos espera. Dessa vida nem a roupa do corpo se leva, porque a Bíblia diz para nós bem claramente que seremos transformados em corpo de glória. Então a nossa roupa será transformada junto também. Não levaremos dessa vida nada que seja material, nada que se apalpe, que se toque materialmente. Tudo fica em um esquife, em um caixão, em uma sepultura. Mas a nossa alma, se ela estiver blindada, protegida, santificada, se estiver de acordo, conforme o agrado do Senhor, Deus tem um lugar preparado para nós. Mas também nós sabemos que nós temos um inimigo mortal. Ele, enquanto nós estivermos nessa terra, ele é o nosso maior inimigo mortal, que quer nos matar, quer nos levar à segunda morte, que se chama Satanás, o diabo. E ele também tem um lugar preparado para aqueles que o adorem e fazem dele um Deus. Deus, o nosso Deus, o Senhor Jeová, é o Deus da letra maiúscula. Aleluia. Satanás é o Deus da letra minúscula. Jeová é o Deus dos céus e da terra, mas deixou Satanás como Deus deste século. Século 21, 2025. Estamos hoje iniciando o mês de julho. Satanás sendo um Deus satânico e da letra minúscula, mas ele tem poder nessa terra, porque ele disse a Jesus: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, e dou a quem eu quero. E oferecendo a Jesus riquezas e mundos, enfim. Então sabemos que Satanás, ele luta para levar um povo para um lugar terrível de dor e sofrimento. Deus, ele guerreia e peleja e nos alerta e nos livra e nos protege e nos conduz a um lugar de paz, de alegria, de amor e de vida eterna e vida com abundância. Aleluia! É isso que ele tem para mim e para você. E eu quero começar aqui citando o Seol. E algumas pronunciações podem ser Sheol, mas eu trago aqui Seol, o primeiro inferno. O Seol, o inferno que Jesus chama de sepultura antiga. Ou seja, no Antigo Testamento é conhecido como Seol. A origem do Seol, ele é hebraico, vem do hebraico, que significa lugar dos mortos, ou sepultura, ou mundo dos mortos. É o Seol, que é um dos infernos citados na palavra de Deus, na Bíblia. E o contexto, saindo do texto agora e indo para o contexto, traz para nós, usado no Antigo Testamento, refere-se ao lugar onde vão todos os mortos, justos ou ímpios. Não é um lugar de punição, mas simplesmente a morada dos mortos, a sepultura coletiva da humanidade. O Seol é um lugar onde pessoas descansam. No Seol ainda não estão em tormentos, mas estão descansando, estão esperando o chamado do Senhor. Quando o ser humano parte dessa terra, a gente sabe que o corpo, a matéria, a carne, ela volta para o pó. Isso é bíblico. Por isso não se leva pessoas a crematórios e é queimado o seu corpo. Isso é antibíblico. A carne deve voltar ao barro, ao pó. Aleluia. A alma volta para um lugar que é
considerado, pode ser o Seol, um lugar que está em descanso ainda, está dormindo. Mortos não falam, não ouvem, não escutam, não andam. Mortos não sabem nada. A Bíblia fala sobre os mortos, eles não sabem de nada. Estão paralisados ali. O fôlego de vida que Deus soprou sobre o nariz de Adão, sobre ali as narinas de Adão, que é o espírito de vida do homem, volta para Deus. Isso é garantido. A terra come a carne, mas e a alma a dos destinos. Amém? Louvado é o Senhor Jesus. Então é uma sepultura coletiva para a humanidade. João diz que viu uma grande multidão, grandes e pequenos, todos adormecidos e dormindo. Viu todos dormindo, uma grande multidão. E numa visão, em outra visão que ele teve, ele também viu uma grande multidão. Só que aquela multidão já estava num lugar garantido de salvação. Aonde ele pergunta, o anjo pergunta para João: e quem são esses aí, João? E João diz: eu não sei, tu sabes, Senhor. Ele diz: esses aí são os que lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, a pessoa que parte com Cristo, ela descansa. Tem um descanso, é temporário, porque vai ser acordada um dia para o dia da grande vitória. Vai ser acordado um dia, mas ninguém dessa terra, a não ser Enoque, Elias ou Moisés, não sei como aconteceu o final dele, mas que podem estar vivos no céu, foram transladados, levados, mas o restante descansa, espera adormecido, num lugar de dormência. Amém? Temos aqui exemplos de Salmos 16 e 10 que nós lemos aqui, ó. Pois não deixarás a minha alma no Seol, ou seja, não deixarás, ela não ficará ali eternamente no Seol, naquele lugar. Vai sair um dia dali. Eclesiastes 9 e 10. Na sepultura, Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha só, não há nada, não há vida, não há sabedoria, não há conhecimento, não há pensamento, não há sentido, não há projeto, não há sonho, não há nada nesse lugar. Se nós for, não há obra nenhuma. No Seol não existe isso. Porque é um lugar que a pessoa está ali parada, não está fazendo nada, como se fosse um toco de madeira parado, sem vida alguma, certo? Quando Jesus diz em Mateus 16 e 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele está se referindo ao quê? Ele se refere ao Seol, ou seja, a sepultura e a morte não poderão deter o avanço da igreja. Ou seja, a morte não pode deter o avanço da igreja para o céu. A sepultura não pode deter o avanço do povo de Deus, dos salvos, entrar no céu. Então não ficaremos eternamente no céu, na sepultura. O inferno também, quem está salvo, não pode deter aqueles que estão salvos. Os que estão em Cristo Jesus. Mas os que têm compromisso com Jesus. Para entrar no céu tem que ter compromisso com Jesus. Para entrar no céu você não vai aceitar Jeová como Salvador, ou vai aceitar o Espírito Santo como Salvador, não. Jeová, Deus, o Pai, é o Criador. O Espírito Santo é o Consolador, intercedor por nós, intercede por nós. Mas Jesus é o Salvador. Ele deixou bem claro: ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Então ninguém chega ou sai do Seol, ou sai da sepultura, ou sai do lugar de tormento. Ninguém consegue sair desse lugar se não passar primeiro pelo Senhor Jesus Cristo. Ninguém consegue chegar no céu. É preciso aceitar Jesus Cristo já nessa terra. Nessa terra. É preciso aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não adianta eu chegar para Jeová, o Pai: Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Ele vai dizer: meu filho, eu também salvo,
Mas quem deu a vida por ti foi Jesus. Aleluia. Espírito Santo, eu te aceito como Salvador da minha alma. Ele vai dizer: quem deu a vida por ti foi Jesus, não fui eu. Então nós sabemos que ninguém chega ao Pai, ninguém sai da dormência, da sepultura. Tem muita gente falecida nessa terra, ou seja, espiritualmente, muita gente ainda na sepultura, sepultada ainda espiritualmente, tem muita gente no Seol ainda espiritualmente, que precisa sair, precisa ter um encontro com o Senhor Jesus, precisa se encontrar com o Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jesus disse para Pedro isso, né? Pedro, as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, sobre esta pedra. Aleluia. Não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Deus é bom, né? Vamos lá então. Observação. O Seol não é e não se descreve tormento nem fogo, mas simplesmente o estado de morte, inconsciência e afastamento da vida. Como nós falamos desde o começo, o Seol não é ainda o estado de fogo, de tormento, de dor, mas é um afastamento aonde não há obras, não há vida, aonde não há salvação ainda garantida. Amém? Vamos lá então. Aleluia. Continuando. Vamos para agora o segundo inferno. A gente falou do primeiro, vamos lá agora. O Hades. O inferno que Jesus descreve como lugar de tormento. Está no Novo Testamento. E a origem também do Hades é grega, tá? Origem grega. Significado equivalente ao Seol ele é. Mas no Novo Testamento ganha uma distinção mais clara. É dividido em dois compartimentos, um de consolo e outro de tormento. Quem lembra da parábola do rico e do Lázaro? Dois compartimentos, é dividido. Olha só, ele é dividido em dois compartimentos, em dois lados. Lázaro estava no seio de Abraão, lugar de descanso, lugar de honra, honrado significa. E rico estava no tormento, no Hades, em tormento, em dor, em sofrimento. Não tinha mais como sair, então ele se divide nisso, o Hades. Amém? Lugar de tormento. E nós não queremos ir para o tormento, nós queremos ir para um lugar de paz, né? O seio de Abraão, um lugar de descanso. Nós não queremos, meus amados irmãos, ir para o Hades, mas queremos ir para o céu, um lugar melhor, né? Vamos lá? Olha só, exemplos claros. Lucas 16, 19 e 31, a parábola do rico e do Lázaro. O rico, após a morte, vai para o Hades, em um lugar de tormento, clamando por alívio, enquanto Lázaro está no seio de Abraão, num lugar de descanso. O rico diz e pede: Pai, grita e pede: Pai Abraão, estou em tormento, permita que Lázaro molhe somente a pontinha do seu dedo e passe nos meus lábios, porque estou em tormento, para que me refresque. Olha o sofrimento daquele homem. Agonia. E aonde que Lázaro estava? Num descanso. Então havia uma divisão, um abismo entre os dois. De lá não passava para cá, e de cá não poderia passar para o outro lado. É isso que espera quem não serve a Deus, quem não quer compromisso com Jesus. Felizmente é isso, né? Vamos lá então. Muito importante, importância do que? Aqui Jesus apresenta o Hades como uma realidade intermediária onde os ímpios aguardam o juízo final, em tormento, enquanto os justos aguardam em paz. Aleluia. Enquanto os justos aguardam no seio de Abraão, em paz, no lugar de descanso, no lugar honrado, os ímpios estão em tormento no Hades,
Aqui já é a segunda fase, né? A gente saiu do Seol, onde não há vida, onde não há obras, e agora chegamos ao Hades, outro estágio, o segundo inferno. Vamos para o terceiro inferno, que se chama Geena. Olha só, o que é Geena? O inferno de fogo que nunca se apaga. A origem também de Geena significa grega, é a origem em grego, tá? Do hebraico significa Rinom, ou Gerinom, que significa o vale de Rinom. A Bíblia fala sobre o vale de Rinom. Se os irmãos já leram, o que é o vale de Rinom? Vamos lá então. Olha só. Significa que Jesus usa o Geena como uma metáfora para o lago de fogo eterno destinado, ou seja, destino final dos ímpios. O que era o vale de Rinom? Olha só, eu já li essa passagem na palavra de Deus, se os irmãos já leram. Um lugar real fora de Jerusalém, onde se queimava lixo e cadáveres. No passado foi palco de sacrifícios humanos a Maloque, ou seja, a outro deus levantado pela mão dos homens, Maloque, um deus de Baal, um deus adorado pelos homens, não o nosso Deus, que não precisa ser criado, formado, carregado, levado, pintado, reformado, mas simplesmente Ele é a criação, o Criador, e Ele é Deus. Não tenho que questionar, amém? Então, um lugar fora, ali, nesse lugar fora de Jerusalém, não está, aqui não está como está na palavra de Deus, mas na minha Bíblia de estudo fala que tinha um lugar fora de Jerusalém, aonde ali se queimava lixo, levava o lixo que tinha e fazia fogo e queimava naquele pedaço de chão, no vale de Rinom, naquele pedaço de terra. Então ali se levantava aquele vapor, aquela fumaça, aquele cheiro, como se fosse enxofre. Então se tornava como se fosse um inferno. E também ali eles faziam sacrifícios pagãos, sacrifícios humanos, jogavam corpos ali até queimavam. Então é um lugar terrível também. E faziam sacrifícios a um Deus chamado Deus Maloque, esse Deus levantado pela mão dos homens. Jesus usa Geena para ilustrar. Mateus 10, 28. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, no Geena, tanto a alma como o corpo. Temei aquele. Quem é aquele? Deus. O homem pode matar, nos tirar a nossa vida. O máximo que ele pode fazer é isso. Mas Deus pode tirar tanto a vida como também a alma. Deus tem poder para fazer as duas coisas e lançar no fogo do inferno, no tormento. Deus tem poder para fazer isso. Olha só, o tempo de Corá, Datã e Abirão, um povo ali, alguns se levantam contra a tribo de Moisés, se levanta contra a população que estava com Moisés, e de repente Moisés ora ao Senhor e diz para Deus honrar ele daquela calúnia, daquela perseguição, e Moisés faz um pedido a Deus e diz: Senhor, se eu sirvo a ti, se eu sou homem de Deus, como todo mundo me considera, se estás na minha vida, eu quero que essas pessoas que estão blasfemando contra mim, contra ti, morram de uma forma que nenhum ser humano jamais morreu, de uma forma desumana, sobrenatural. Olha só o pedido de Moisés. A Bíblia vai dizer que Deus abre a terra vai se rachando, abre uma boca gigante e engole todos os inimigos de Moisés, com corpo e alma e espírito vivos. Então se confirma aqui que Deus tem poder de lançar tanto o corpo, mas a alma junto no inferno. Olha o poder de Deus. Porque se levantaram contra o servo do Senhor e foram parar nesse local. Amém? Aleluia, glória a Deus. Marcos 9, 4 e 3. Ao fogo que nunca se apaga. Aí a Bíblia diz vocês já ouviram falar nesse versículo, muitos pregadores citam, aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga.
tormento. O fogo está em volta, não se apaga, não sai. Daqui a pouco os bichos estão atravessando a carne de um lado para o outro, não sai. Onde o bicho nunca morre, mas o que é isso? É porque o ser humano, quando ele perde a salvação, ele não é mais aquele ser humano normal como nós aqui. Mas a sua carne, então, ela fica sapecada pelo fogo do inferno. Sua carne está sendo devorada por bichos, insetos, fogo sobre sua volta, e ele nunca morre. A eternidade do sofrimento, aonde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. A alma, na verdade, ela não morre. Ela tem a morte espiritual, mas ela permanece. Alguém aqui já leu na Bíblia sobre a consciência? A Bíblia fala sobre a consciência. E sabe o que atormenta mais o ser humano? O que atormenta mais o ser humano? Não é a sequidão, a vontade de tomar água como Lázaro, não é a dor, não é a queimação do fogo, não é isso não. O que atormenta mais o ser humano quando ele está no estado de lago de fogo, no estado de inferno, no estado de salvação que foi perdida, é o arrependimento, o remorso. Pede uma oportunidade e não consegue mais. Gritos, ranger de dentes, prantos, como a Bíblia fala, choro, lamentação. Muita gente clamando e gritando por uma oportunidade, mas não há mais oportunidades. Então o remorso, o arrependimento, a lembrança de que foi pregado a salvação, que foi feito o convite, que a igreja estava na porta da sua casa, que passou na frente da igreja, que teve evangelização, que foi falado de Jesus, ele não aproveitou a oportunidade que teve. Então a sua consciência, as lembranças vai ser o maior tormento. Glória a Deus. Na sua vida, o que vai mais fazer ele sofrer, porque a alma vai estar gritando e lembrando de tudo. Só sofrimento, lembrando de tudo. Agora os que entram no céu, é como se Deus passou uma esponja na mente, como ele se apagasse a mente assim, ó. Aleluia! Deus não permite que nós lembramos mais daqueles que perderam a salvação, daqueles que nós amamos que não serviram a Deus. Deus não permite mais que nós se lembremos mais das dores, das lutas, das pelejas. Deus faz uma nova criatura, um novo pensamento. Tudo velho passou, mas tudo se fez novo. Aleluia! Tudo se fez novo na vida do povo. Subiu do céu com o Senhor. Por isso a Bíblia vai dizer: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus nas alturas. O bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Está próximo esse grande dia, meus irmãos. Muito próximo. Vamos lá, continuando. Nós lemos aqui onde o fogo nunca se apaga. Diferente do Hades, Geena representa o juízo final. Um castigo eterno, não temporário, ou seja, eterno. Aquilo que é eterno não é temporário, não tem temporada, é eterno. É como Deus é imutável. Nós somos mutáveis, nós mudamos, mas Deus é imutável. Aleluia! Ele é Ele nunca muda, Ele é único, Ele é eterno. Nós continuamos aqui mortais. Podemos morrer a qualquer momento, a qualquer hora. Aí embaixo, aqui em cima, lá na rua. Mas Deus é imortal, Ele não morre. Mas Ele quer fazer nós um dia também imortais. Um corpo incorruptível, imortal. Quer fazer isso na nossa vida. Amém? Aleluia! Aleluia! Vamos lá agora, olha só. Para o quarto inferno, aonde os principados, as potestades, os demônios, os anjos caídos, Satanás, a própria morte, o inferno, o falso profeta, nenhum deles querem estar neste lugar. Nem Satanás quer esse lugar para ele.
Eles não querem. Os demônios também sofrem, sabia? Eles sentem dor, sua carne é sapecada pelo fogo, eles são atormentados. Eles não têm mais oportunidade de entrar no céu, mas nós temos essa oportunidade. Por isso eles invejam a maior criação de Deus, a sua imagem e semelhança. Por isso eles invejam nós, olham para nós e veem que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Hoje nós somos, quem serve ao Senhor, quem tem compromisso com Deus, é considerado um cidadão do céu. Aleluia! Um morador das moradas celestiais que Deus tem para nós. O quarto inferno se chama abismo. Quando os porcos estavam lá sendo apacentados na libertação do Gadareno de Gadara, da cidade de Gadara, o que eles olharam quando viram Jesus? Viram Jesus vindo, estremeceram. Os demônios que estavam na vida dos porcos, daquele homem, estremeceram, perdão. E o que disseram então? Senhor, permita que nós entremos naqueles porcos então, Senhor. Mas não nos atormente já, não incomoda nós já não, Senhor. Eles estavam com medo que Jesus lançasse eles no abismo já. Então eles entraram nos porcos e se jogaram de mar abaixo e se mandaram. Até eles têm medo do abismo, desse lugar terrível. Abismo, prisão espiritual dos demônios. A origem também é no grego, tá? Que significa também abusos. Amém? Vamos lá então. Significado: lugar de prisão para demônios, profundezas do caos e prisão espiritual. O abismo não foi feito para nós, mas foi feito para os demônios. Uma prisão eterna. Um lugar espiritual de profundezas. Aleluia. Um lugar profundo. Todo mundo tem essa, não sei se isso realmente é verdade, mas essa teoria de que o inferno fica nas profundezas da terra, né? Não sei se fica realmente ou não, mas se é na terra, é muito profundo, é muito fundo, é muito longe, longe, longe mesmo. Um lugar de grande tormento. É esse abismo. Vamos lá então? Exemplos. Apocalipse 9:12. Um anjo abre o abismo e dele saem criaturas demoníacas. Isso vai acontecer, está em Apocalipse 8:31. Um anjo, a Bíblia diz em Apocalipse que ele vai e abre a porta do abismo, e seres demoníacos com um grande enxame de gafanhotos saem para atormentar todos que estão sobre a terra. Isso vai acontecer, isso é bíblico. Aleluia. Nós temos 4 demônios acorrentados lá no rio Eufrates, que já está secando, profecia de Isaías. E quando secar de vez, o que vai acontecer? Esses demônios serão soltos para se confirmar a profecia, para se confirmar o que está na palavra de Deus. E a Bíblia diz que esses demônios são terríveis. São terríveis, estão acorrentados, uma fúria gigantesca, uma saciação de sangue e de alma eles têm. Uma destruição terrível também vão fazer sobre a terra. Vamos lá então? Lucas 8:31. Os demônios rogam a Jesus para não os mandar para o abismo. Olha só, eles rogam: Senhor, não nos mande no abismo. Lucas 8:31. Eles não querem ir para lá. Apocalipse 21:3. Satanás é lançado no abismo, onde fica preso por 1000 anos. E importa depois que seja solto e faça arruaça. Isso é bíblico e vai acontecer também. Aleluia. Louvado é o Senhor Jesus. O abismo não é o lago de fogo, gente. Ainda não é, tá? Mas uma prisão temporária de espíritos malignos até o juízo final. O abismo também, como o outro que foi citado, é uma prisão temporária. Por enquanto. Porque o que espera realmente, o pior está por vir ainda.
o mais tenebroso, o que mais mete medo, o que ninguém gostaria de estar lá e nem os demônios, está por vir, que agora é o quinto inferno, que se chama Lago de Fogo, a condenação eterna, que está em Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno e o Hades, como nós lemos, e o Seol foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo é o destino final de Satanás, dos demônios, da morte, do Hades e de todos os que não estão no livro da vida. Aleluia. E serão lançados no lago de fogo o que? Os mentirosos, os idólatras, os suicidas, os que roubam, os que matam, os afeminados, os feiticeiros, e todo aquele que comete injustiça, e não será achado no livro da vida o seu nome. Diante disso tudo, há o livro das obras. As obras tem que ter? Tem. Precisamos de obras? Precisamos. As obras vão salvar? Não vão, mas tem que ter obras. É preciso ter obras. O segundo livro se chama o livro da vida, e é aberto o livro da vida. E quando é aberto o livro da vida, Deus chamará pelo nome: João, Maria, José. E aí vai ser lido o seu nome ali. E se não tiver o seu nome escrito no livro da vida, não terá parte no céu com o Senhor. Aí, como a Bíblia deixa bem clara, virá um anjo e amarrará Satanás e todos aqueles pé e mão. Eu imagino um anjo assim, acorrentando assim os pés de todos aqueles que não serviram a Deus e puxando assim, ó, levando de arrasto, chega lá na beiradinha do abismo, ó. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi um testemunho de um pastor. Ele falou para mim, um presbítero lá de Pissarros. Ele contou para mim que chegou um irmão e disse para ele: eu queria pregar bonito, queria ter sabedoria, irmão, para pregar bonito. Aí ele disse que Deus falou com ele e ele alertou o obreiro que queria pregar bonito, né? Aí Deus mandou dizer para ele: sabe o que é que eu faço com pregadores que só querem pregar bonito? Deus mostrava assim para o presbítero, como se pegasse um marrão, um sapo, pelas perninhas assim, ó, levasse no abismo, ó, lançasse. Deus não quer pregação bonita, Deus quer pregação de unção, de poder, pregação humilde, pregação que venha do céu. Pregação bonita não salva, mas o que salva é a palavra de Deus. Essa sim salva. Aleluia. Eu não posso fazer bonito para a igreja, para o povo, mas sim tem que fazer para Deus. Aleluia. Para Deus. Não preciso aparecer para todos, mas que eu apareça para Deus. Como disse João Batista, que Jesus cresça, aumente, mas que eu diminua. O maior profeta de todos os tempos fala isso, já pensou? Ele podia bater no peito: eu sou João Batista. O que é isso? Mas ele disse que Jesus cresça e eu diminua. Olha só, né? Aleluia. Louvado é o Senhor Jesus. Vamos lá então, meus irmãos. O lago de fogo é o destino final de Satanás, dos demônios, da morte, do Hades e de todos aqueles que não estão no livro da vida, como nós lemos, né? Aqui termina qualquer estado intermediário. Não há mais morte, sepultura ou Hades. Só existe eternidade, ou com Deus ou no lago de fogo. É sim ou não? É dois caminhos: a porta estreita e a porta larga. É o céu ou é o tormento? É com Deus ou é com Satanás? Bem diretamente o Senhor traz para nós: só existem dois caminhos. Já pensou a vida toda
nós dentro da igreja, nós abandonamos tanta coisa que nós fazíamos desde a mocidade, tanta coisa que nós abandonamos para estar servindo a Deus, para chegar naquele grande dia, o Senhor olhava para nós assim, ó, aparta-te de mim que eu não te conheço. Ah, Senhor, vamos lá, mas em teu nome, Senhor, ó, lembra, eu preguei, o povo glorificava, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, eu orei e os enfermos foram curados, Senhor, eu profetizei e aconteceu um milagre. Aí Jesus vai dizer, sim, em meu nome, não em teu, no meu nome aconteceu isso. Senhor, Senhor, mas nem todo que me chama Senhor, Senhor, ele vai dizer, entrará no reino dos céus. Mas somente entrará no reino dos céus aquele que tem compromisso com Deus, aquele que entregou sua vida para Jesus, aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia! Aquele que tem seu nome gravado no livro da vida. Esse terá parte com Deus, meus irmãos. Vamos terminar aqui, meus irmãos. Um resumo dos 4 infernos bíblicos. O nome e a origem, a descrição e destino, né? Que é o Seol em hebraico, sepultura, mundo dos mortos. Está no Antigo Testamento. Temporário também é. O Hades em grego, lugar dos mortos com tormento ou descanso temporário. Geena, no grego, fogo eterno, destino final dos ímpios. E o abismo, em grego, prisão dos demônios, também temporário. Mas após isso, o lago de fogo é o castigo eterno definitivo. Aleluia. É o destino final, o céu ou o inferno. Só que Deus preparou um lugar para nós sabemos. Deus preparou um lugar que nós ainda não vimos, mas pela palavra de Deus nós já conhecemos. Pelo projeto do Senhor, pelo orçamento espiritual de Deus, as ruas são de ouro, os muros de cristais. Ali não há morte, nem choro, só há vida. Morte e choro nunca mais, tristeza e dor nunca mais. Como diz o hino, veremos o rio da vida puro como cristal. Veremos a face do nosso mestre. E sabe o que eu acho mais interessante? Que a Bíblia diz que nós vamos se assentar no trono do Senhor. Aí eu fico pensando, é o meu pensamento. Tem pregadores aqui que são sábios, nosso irmão Jair e tantos outros aí que têm sabedoria da palavra de Deus. Cada um tem seu pensamento, mas eu entendo que o trono de Deus deve ser tão gigante que ele diz que nós vamos se assentar. Eu vejo como se fosse nós todos sentadinhos do lado de Deus, assim, ó, naquele trono que não tem mais fim, aquela multidão, tudo sentadinha do lado de Deus. Aleluia. E aquela mesa tão maravilhosa, talvez bordados tudo de ouro, assim, daquela toalha, aqueles cálices de ouro, coisa mais linda do mundo, tudo branco, nós tudo diante do trono de Deus. Eu não vejo um garçom não, mas eu vejo o próprio Deus, que deu sua vida por nós, Jesus Cristo, em toda a sua humildade, mostrando as mãos furadas para nós, mostrando para nós a sua veste, se aparecendo diante de nós, e ali servindo a cada um de nós. Aleluia! Louvado é o Senhor Jesus! Glória a Deus! Não tem como desperdiçar isso, meus irmãos. 6:9. E o diabo quer tirar isso de nós. Ele quer tirar. Eu acredito que muitos aqui estão orando pela salvação da sua família, de tantos outros. Quem dera nós ver nossa família toda dentro da igreja. Mas, meus irmãos, será que todos vão entrar no céu da nossa família? Por isso eu entendo que Deus vai apagar isso da nossa mente. Porque Deus jamais vai permitir eu lá, você, de cabeça baixa. Mas o fulano perdeu a salvação.
mas a fulana ficou, mas o fulano tem tormento. Deus não vai permitir isso, gente. Jamais. É 2 compartimentos, como nós vimos aqui na parábola de Rico e Lázaro. Rico vê Lázaro, Deus permite para ele ver o lugar, porque ele manda dizer: diz para minha família então que estou aqui, para que eles não venham para esse lugar também. Aí Abraão diz: olha, eles têm Moisés e os profetas que ouçam. É que Jesus está dizendo hoje, tem os pregadores de hoje, os obreiros ainda batem o martelo é palavra, ainda está esmiuçando a penha, ainda há oportunidade de salvação ainda. E a multidão sabe que não há melhoria, o mundo está indo de mal a pior. Mateus, princípio de dores se cumprindo, guerras, rumores de guerra, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, enfim. As profecias se cumprindo, o 8º Papa sendo levantado, falta agora o anticristo, o falso profeta, está tudo tão perto, gente. O maior acontecimento de todos os tempos está para acontecer, que se chama arrebatamento, onde Deus vai levar um povo zeloso e de boas obras. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. E vai ser um dia maravilhoso para aqueles que perseverarem até o fim. Persevera, irmã, continua, irmão. Dói, machuca, eu sei. Há espinhos, há pedradas, há afrontas, calúnias, perseguição, há rejeição, há indiferença, há acepções, mas persevera até o fim, porque Deus fez uma promessa: aquele que perseverar até o fim, aquele que ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Persevera, porque Deus está bem próximo, meus irmãos, está a caminho, está tudo se cumprindo, rapidamente, bem rápido. Meus irmãos, foi esse pequeno estudo que eu trouxe para nós aqui, sobre os 4 infernos. Tinha mais 3 para citar, mas eu trouxe esses 4 aqui, aleluia, para nós aqui nessa noite. Esses 5, quer dizer, que a gente vê que são terríveis. É um estágio, assim como para chegar no céu é um estágio: arrependimento, aceitar Jesus, batismo com o Espírito Santo de Deus, ser servo de Deus, ser fiel, é um estágio. Assim também o inferno é um estágio, passa por vários lugares, mas vamos perseverar até o fim, porque Deus tem o melhor para nós. Amém? E as palmas bem alegres para o Rei Jesus.